Muito bom dia, meu querido, muito bom dia. Nessa manhã de domingo, eu estou aqui para meditarmos juntos no texto dessa semana, das células, né? Para as nossas células. Ainda no Sermão do Monte, já finalizando, né? Partindo para o encerramento do Sermão do Monte, que estudamos aí desde abril, se eu não me engano, né? Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, né? Ainda vai ficar faltando mais um tema que vamos trabalhar na primeira semana de outubro. Mas foi uma trajetória bem interessante, né? E chegando ao final, Jesus está assim, no finalzinho da sua palavra, dando aquelas palavras que não podem ser esquecidas, sabe? Quando o pregador vai finalizando a sua palavra e meio que fala assim: de todas as coisas que você ouviu nessa noite, eu quero que você guarde isso, guarde, sabe? Então essas palavras do capítulo 7 têm muito dessa característica. E ele vai trazer para nós aqui uma pancada, um texto difícil, né? Lembrei de um quadro que tinha na minha infância, vou falar sobre ele daqui a pouquinho, logo depois de ler o texto, né? Vamos ler o texto da meditação dessa semana. Ele diz assim: esse é um marketing horrível. Esse texto é um marketing muito, muito ruim. Se o evangelho precisasse de marketing, esse é um marketing terrível. Se alguém pudesse dar uma dica para Jesus, Jesus, não coloque isso na sua pregação, né? Se alguém estivesse ajudando Jesus passasse assim o seu discurso escrito para alguém, analisa aí, vê o que é interessante falar ou não falar, né? Alguém que é especialista em mídias sociais, por exemplo, não publica isso, Jesus, né? Seria esse tema aqui, esse texto aqui, o textinho complicado, né? Não complicado de entender, mas às vezes chato de ouvir, não é verdade? Principalmente pelos grupos mais jovens, né? Olha o que diz aqui esse texto. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. São poucos os que encontram o caminho que conduz à vida, porque ele é muito apertado. E eu lembro de um quadro que era comum na casa de crentes há décadas atrás. Era um quadro que tinha de um lado assim, o quadro mostrava um cenário com muitas coisas acontecendo, muitas pessoas andando para algum lugar, e tinha um caminho espaçoso, com brilhos, com coisas divertidas e tal, e essas pessoas estavam caminhando ali, felizes da vida, mas caminhavam na perdição, e se combinava na perdição. Mas, do outro lado, tinha um caminhozinho, eu tô me lembrando desse quadro agora, não fui atrás para lembrar da imagem, mas na minha memória, assim, tinha um caminho apertadinho, assim, um lugar que tinha que se espremer para passar, ou se arrastar, se eu não me engano, e era um caminhozinho estreito, mas que nesse caminhozinho estreito levava à glória. Então, qualquer pessoa que fosse na casa de um crente, por exemplo, o filho dos crentes adolescentes levava um amigo para sua casa. O amigo olhava aquilo ali e falava assim: o que esse quadro quer dizer? Esse quadro quer dizer que a vida do crente é assim, ó. É difícil, é dolorosa, é complicada. E a vida do não crente é assim, ó. Festa, né? Muita, como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Muita diversão, muita coisa legal, né? Aí o adolescente amigo do crente ia falar assim: meu Deus, não quero por esse caminho, não, né? Em princípio é um marketing muito ruim, né? Mas, gente, de alguma forma, isso tem muito a ver com a vida como um todo, né? São raras as pessoas que em algum momento não precisou dizer para um filho assim: não, você não vai fazer isso que você quer fazer, não, agora você precisa estudar, né? Existem crianças muito especiais nesse sentido, que são muito estudiosas, que
por uma disciplina muito consciente, vão lá e fazem o seu dever e fazem as suas coisas. Mas esse não é o normal. Então, esse não foi o meu normal. Se me deixasse solto, eu ia jogar. Eu não tinha esses Playstations que tem hoje, né? Esse videogame de última geração, mas eu tinha um Atarizinho, né? Tinha a bicicleta que eu queria ir para fora lá, no próprio prédio, né? Andar de bicicleta ou de skate ou fazer outras coisas, né? E então, na hora de estudar era um desafio, né? Era alguma coisa que devia ter um esforço, né? Dos pais. A minha mãe me esforçava bastante no que diz respeito aos estudos, porque não era uma coisa que naturalmente eu gostaria de fazer. Então, eu não sou dessas pessoas aí especiais, que naturalmente amam, né? Se parava para fazer entre estudar e me divertir, divertir rapidinho. Olha que mau exemplo, pastor, você está dando para as suas ovelhas. Não, mas estudei e completei meus estudos e fiz o que eu tinha que fazer. Mas a questão é que normalmente a gente quer o mais fácil. Normalmente a gente quer alguma coisa que não exija tanto de nós. A vida é assim, né? Eu lembro que na época de prova, né, para entrar para o quartel, né, para entrar para o trabalho lá, você tinha um monte de gente animado pela oportunidade de estar ali, passando nas provas, vivendo as etapas, curtindo o esforço. Passou um tempo, tá o pessoal reclamando do trabalho que tem que fazer, do salário que não está à altura. Mas o que aconteceu com aquela alegria da porta se abrindo? Agora, aquilo que foi uma benção virou um problema para você? Por quê? Porque as pessoas querem um caminho largo, né? Querem usufruir, mas não querem se dedicar e semear. E semear é sempre árduo ou difícil, né? Então, esse texto, de cara, ele fala assim, meu Deus, que texto... que marketing ruim para a gente pregar, né? De púlpito, para que as pessoas que estão chegando na igreja olhem assim, que coisa... Como é que eu vou querer entrar por esse caminho? Se o caminho já está sendo apresentado como alguma coisa apertada, difícil de andar. Mas essa é a verdade da vida. As coisas na vida são conquistadas por esforço, dedicação, investimento. Não é verdade? Normalmente quem fica rico da noite para o dia ou herda riquezas sem nenhum esforço, perde tudo, gasta tudo sem aproveitar como deveria. Mas algumas pessoas fazem fortuna através de trabalho árduo e muito investimento. Então, essa é uma questão que tem a ver muito com a vida. Mas como essa geração recebe essa palavra? Essa é a pior geração para receber essa palavra. Não houve na história uma geração pior para ouvir essa mensagem de Jesus. Mas por que, pastor? Essa geração é tão ruim assim? Porque nós somos a geração da Alexa. A geração mais preguiçosa da história. Tem muita gente trabalhadora? Tem, mas nós somos uma geração preguiçosa. Quem quer viver processos longos quando a gente tem processos tão facilitados? Quem quer? Quem quer lavar roupa na mão quando tem máquina de lavar? Máquina de lavar já não é uma coisa tanto da nossa geração, já vem de geração, pelo menos uma geração anterior à minha, né? Mas o que acontece? Essa geração quer tudo facilitado. Eu falei da Alexa, por quê? Da Alexa, por quê? Porque o queridinho, o item mais precioso na vida dos preguiçosos é qual? O controle remoto. O quê? Meu Deus! Sentar no sofá e ficar trocando o canal e fazendo as coisas com controle remoto? Até pouco tempo atrás, nada era melhor do que isso. Nada
desbancava o controle remoto, não é verdade? E quando você esquecia o controle remoto em algum lugar, sentou no sofá e... Cadê? Olha, que raiva, né? Ter que levantar para pegar o controle remoto, porque se ele existe para facilitar a minha vida, eu não quero levantar, eu não quero andar, né? E hoje nós temos alguma coisa que é melhor do que o controle remoto. Eu nem preciso levantar. Alexa, ponha no canal tal. Alexa, quero ouvir a música tal. Alexa, aumente o volume, abaixe o volume. Meu Deus. Alexa tem trabalhado muito para nós, né? Então, como você vai dizer para essa geração assim, olha, a situação é apertada, é dura, o caminho não é fácil. Não, eu quero um caminho fácil, eu quero coisas tranquilas para mim, não é verdade? Eu não quero mais ir no mercado, eu quero ligar e o mercado chega na minha casa. E aí, chega na minha casa com itens que eu pego ali, tiro uma tampa e coloco no micro-ondas. Ou coloco no forno. Ou coloco... Eu quero alguma coisa que eu pego assim, faça um tempero simples. Ou pego já temperado, já vem temperado. Há quem goste de coisas já temperadas assim. O cara pega um negócio temperado, um frango temperado, bota na air fryer e daqui a pouco tá assado. É só comer. O refrigerante já chega gelado porque você pede num aplicativo. Olha só. Então, nessa vida de facilidades, quem quer ouvir uma mensagem de caminho apertado? De porta estreita? Não. Ninguém quer ouvir esse tipo de palavra. Mas, que tipo de culto a gente oferece a Deus quando não entende essa perspectiva do caminho apertado? Que tipo de oferta a gente entrega ao Senhor? Paulo fala lá aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o culto racional? Qual é o culto que eu considero, que eu não só faço automaticamente, que eu não só repito rituais, não, o culto que eu estou pensando no que eu estou fazendo, o meu culto racional. Qual é a lógica do meu culto? Qual é o propósito do meu culto? O propósito do meu culto é entregar tudo que eu tenho e sou, como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo. Eu vou fazer uma comparação horrorosa aqui, então me perdoe. Não tem nada a ver, mas tem alguma coisa, tá? A comparação horrorosa é o seguinte: uma vez eu estava vendo um programa sobre o dragão de Komodo, né? E eu sei que quando, por exemplo, os felinos matam uma presa, quando eles estão caçando, matam uma presa, eles pulam aqui na jugular, aqui, pega e travam os dentes aqui para matar de cara a presa. E aí levam a presa e devoram a presa morta, né? Mas eu vi, por exemplo, um dragão de Komodo, né, que estava devorando, não lembro se era um alce, algum bicho desse, não sei, um bicho parecido com esse, estava devorando esse bicho vivo, o bicho gemendo, gritando, enquanto era devorado por aquele dragão de Komodo. Que coisa horrorosa, né? Ser sacrificado vivo, né? Então, ainda que não seja essa a conotação, que Deus não é alguém assim que vai devorando a gente vivo, mas a ideia nem devora a gente, pelo contrário, ele nos abençoa, nos alimenta, né? Ele é o pastor que alimenta a nossa vida, nós como ovelhas, mas a ideia é do sacrifício vivo. A ideia é de, às vezes está doendo, mas você está doando, você está entregando. Enquanto eu estou falando agora, lembrei de Paulo e Silas na prisão, açoitados, com as costas, o corpo lanhado, arrebentado, sangrando, presos, num lugar certamente fétido, com bicho, sei lá, um lugar horroroso. Não tinha ninguém cuidando das feridas deles.
E aí, de repente, o que eles fazem? Reclamam, oram dizendo, Deus, faz uma coisa aí, que o negócio está estreito aqui. Não, eles adoram. À meia-noite eles começam a adorar ao Senhor, começam a cantar ao Senhor. E milagres acontecem naquela prisão. Meu querido, qual é a lógica da nossa vida? A lógica da nossa vida é de que nós pertencemos a Ele. Fomos comprados pelo seu sangue. Nossa vida é dele, para Ele. Vivemos por meio dele, para a glória dele. Então Paulo está falando assim, eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês entendam isso, raciocinem dessa forma, porque é assim que se compreende o culto a Deus. Como é que você compreende o seu culto a Deus? Eu vou no domingo, eu adoro ao Senhor, eu sou uma palavra, choro um pouquinho, oro um pouquinho e vou embora para casa? Não. Qual é o meu culto a Deus? É aquilo que eu dou de mim mesmo, que eu entrego, que eu consagro diante dele, que eu derramo diante dele. Então Paulo está falando, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Tá arrancando um pedaço, eu tô sentindo a dor, tô gritando, mas eu tô caminhando, tô indo adiante. Esse é um desafio. Não é, mas que vida triste, pastor. Olha, Jesus nunca falou que a vida aqui era para ser boa. Não. Mas Paulo diz assim, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu tenho promessas que são maiores do que esse tempo. E se eu espero somente desse tempo, Paulo diz, sou o mais miserável dos homens. Então, eu tenho esperanças eternas. Eu tenho confiança em promessas maiores e superiores do que qualquer coisa que essa terra pode nos oferecer. Eu não vou trocar essa herança especial guardada nos céus para mim por coisas temporais. Quer dizer que um prazer temporal, uma satisfação temporal é pária para alguma coisa eterna e gloriosa e poderosa? Não. Minha esperança está em coisas maiores. Então, o meu culto racional, quando eu penso no que é o culto, quando eu paro para compreender, para entender o que é o meu culto a Deus, o meu culto a Deus é simplesmente dar a Ele tudo que eu sou, tudo que eu tenho. A minha vida, o meu tempo, o meu dia, cada dia da semana, gastar com Ele, na presença dEle. E aí o Paulo continua no versículo 2 de Romanos 12, e não vivam conforme os padrões deste mundo, não se conformem a esse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Então, na nossa mente é ruim, caminho, porta estreita, caminho apertado, sacrifício vivo. Que conversa é essa? Na mente humana isso é ruim. Na mente espiritual, não, isso é o melhor que tem. Então deixem a mente de vocês serem transformadas pela palavra de Deus, né, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Agradável vontade de Deus. E aí o próprio Paulo está lá, dizendo lá aos Filipenses, o que um dia para mim foi lucro, eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu prossigo nisso aí, eu quero viver isso, eu quero alcançar isso, eu quero mergulhar nisso, cada dia mais conhecendo a Cristo, porque conhecer a Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. Meu querido, não há promessas de que a vida seria divertida e leve, mas há promessas de que a nossa vida em Cristo está ganha. O viver é Ele e o morrer é lucro. Quem ganhar a sua vida vai perdê-la de fato. Porque o que é a vida? Essa temporalidade aqui, 70 anos nessa terra, 80 anos nessa terra. Mas quem perder a sua vida por amor dele, vai ganhá-la. E essa é uma promessa muito especial. Então, a porta é estreita. O caminho é apertado. Mas
fora desse contexto, existe uma porta larga e um caminho espaçoso, né? Olha só, larga é a porta, espaçoso o caminho, mas é um caminho que conduz à perdição. Você pode até gastar algumas décadas folgando, mas uma eternidade de aperto, de angústia e de terror. Então eu quero te incentivar a esse caminho. Você não vai conseguir chegar a essas conclusões com a sua mente. Você pode até entender essa mensagem, vivê-la é uma outra questão. Você só consegue encontrar a graça disso, a glória disso, o poder dessa palavra, quando você o conhece a partir da perspectiva de Deus, do lugar secreto, na intimidade com Ele, quando você experimenta que a presença dEle é o maior tesouro que você pode alcançar na sua vida. Então, meu amigo, meu irmão, não se intimide com a mensagem deste mundo. Não se intimide com o que vão dizer para vocês. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Meu querido, Deus abençoe você, sua célula. Que seja uma semana de crescimento na presença de Deus, para a tua vida e para a vida da tua célula. De todos na sua célula. Orem por isso e cresçam nisso. Em nome de Jesus. Amém.